Olá, eu sou a Aline e esse é o meu trabalho sobre o redocking e docking da matéria de modelagem 3D de biomacromoléculas. Então, foi feito um download da proteína no PDB com o ligante NAD, com uma resolução de 3,80 angstroms, conforme escolhido na etapa anterior da disciplina. O ligante NAD foi selecionado nas duas cadeias, A e B. Essas cadeias foram coloridas para melhor visualização do ligante e posteriormente para melhor visualização do grid também. Então, a cadeia A foi selecionada em vermelho, a cadeia B em rosa, a cadeia C em roxo e a cadeia D em verde. Os resíduos próximos aos ligantes também foram selecionados para que seja feita a marcação do grid. E foi utilizado para redocking a cadeia A. Então o grid foi determinado no ligante de forma direcionada. No PDB to PQR foi feito o download do arquivo PDB original. Como não foi possível determinar o pH ótimo da proteína, então foi considerado o pH do retículo endoplasmático, que é onde essa proteína trabalha, e foi selecionado o campo de força Amber. Apesar de aqui não estar selecionado, mas foi selecionado o campo de força Amber. Foi feito o download dos arquivos .txt para saber o valor de pK calculado pelo servidor e do arquivo .pqr para saber o estado de protonação do aminoácido já na estrutura tridimensional. Aqui eu estou mostrando um exemplo de uma histidina protonada com a visualização no PyMol. Dois exemplos, no caso. A preparação do ligante ocorreu no OpenBabel e a saída foi salva como ligante 5.0. E no OpenBabel também foi selecionado hidrogênios, foi adicionado hidrogênios e o pH 5.0, além das coordenadas 2D e 3D. Depois eu fui para o AutoDock, para a preparação do receptor em PDB-QT. E aqui acontece o primeiro erro. Quando o ligante é selecionado, as moléculas simplesmente somem. Elas ficam sem visualização no programa, mas eu segui assim mesmo para ver o que ia dar. Então foi adicionado as torções, e os hidrogênios também foram colocados, as cargas das moléculas receptoras também foi ajustada. E também foi configurado o arquivo conf com as informações do grid e com os nomes dos arquivos preparados no AutoDock. Então esse erro aqui aconteceu todas as 5 vezes que eu fiz. O programa foi desinstalado e instalado novamente. E esse erro persistiu. Por mais 2 vezes eu fiz e aconteceu de novo o mesmo erro. Então, com acesso remoto ao computador do laboratório, eu consegui fazer todas as etapas anteriores, até a parte de selecionar o ligante para o AutoDock, onde acontece esse erro aqui. Então foi sugerido que eu fizesse uma pasta local home no computador com todos os meus arquivos. Eu fiz isso, esse erro não se repetiu, porém o AutoDock parou de salvar as moléculas em PDB-QT. Ele não salvava mais, as moléculas simplesmente sumiam. Aqui tem outra imagem de quando eu alterei o grid para ver se o erro persistia. Pensei que poderia ser alguma coisa relacionada ao grid e o erro persistiu. Então eu deixei o AutoDock de lado e tentei fazer o redocking utilizando o programa Gold. Foi utilizado o PDB original.
Foi adicionado todos os hidrogênios na etapa de preparação da proteína. Foi modificado o estado de protonação das histidinas. Não foi necessária a deleção de nenhuma água, porque não tem nenhuma água cristalizada, então não marquei nenhuma água como estrutural e nem precisei fazer deleção. Foi extraído o ligante da cadeia A, NAD, e colocado na pasta Gold, a pasta que eu fiz para esse redoc. O local de ligação foi definido a partir do ligante. Foi feita uma seleção do ligante que foi preparado anteriormente. E foi esse erro aqui que apareceu em todas as tentativas. Depois de 3 tentativas, eu fiz a 4ª e a última tentativa. De novo, eu fiz o download da proteína original. Na etapa de preparação da proteína foi adicionado os hidrogênios. Foi adicionado o estado de protonação das histidinas anotadas. A estrutura não apresentou nenhuma água para que eu possa marcar como estrutural ou deletar. Foi extraído o ligante NAD da cadeia A para a pasta que foi criada, para o redoc do Gold. A definição do local de ligação foi feita a partir do ligante. Foi selecionado o ligante NAD, que a gente extraiu na etapa anterior, e o mesmo também foi inserido como ligante de referência aqui embaixo. E depois do OK, a simulação começou. E depois que a simulação terminou, clicando em View Solution, foi possível ver as pontuações e o RMSD. É indicado que o RMSD fique abaixo de 2 para ter uma boa sobreposição, então, nesse caso, só 3 poses conseguiram o RMSD abaixo de 2. A análise dos resultados foi feita utilizando PyMol. O ligante foi da pose 6 escolhido, porque ele estava abaixo do RMSD2. O RMSD dele é de 1.1575 angstroms. O ligante original está em roxo e ele se encontra com boa sobreposição em relação ao resultado 6 do Gold. E em vermelho são as regiões importantes para o sítio catalítico da proteína. Agora a tentativa de docking com Autodoc Vina. Foi feito o download do arquivo PDB, do PDB Database. O arquivo foi submetido ao PDB-PQR para protonação. Foi feito o download do arquivo .pqr para visualização no PyMol. Foi feito o download dos ligantes, aspirina, cloroquina, metotrexato, no Drug Bank. Foi utilizado o OpenBabel online para a protonação dos 3 ligantes, da aspirina, cloroquina e metotrexato. O arquivo que era .pqr foi transformado em .pdb, ele foi aberto no Autodoc Tools. Foi adicionados hidrogênios e também foi feita a atribuição das cargas. Foi feita também a mesclagem dos hidrogênios e os átomos foram colocados de acordo com o padrão do Autodoc. A proteína começou a ter uma aparência diferente, na verdade, como se ela tivesse assim, pelo menos 2 cadeias. Então, para a parte do grid, que seria a próxima etapa, eu não consegui fazer o grid, porque o ligante não estava acoplado, sendo que eu usei o PDB original. Então, abri a proteína no PyMol para visualizar e ela realmente estava bem estranha. Estava sem o ligante e no arquivo .pdb, sem estar protonado ainda, eu não consegui encontrar as coordenadas do ligante, porque não existe. Então, foi
essas etapas que eu consegui fazer até aqui deu muitos erros, muitos problemas com a tecnologia. E alguns erros eu e mais os professores tentamos solucionar, mas não conseguimos. E foi isso que eu consegui. Desculpa. Obrigada por assistir até aqui.